Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo. Não Servia Mais é um podcast que fala sobre o que precisa ser deixado para trás quando nasce um filho. Em algum momento a ficha cai, a vida muda e nem tudo em nós acompanha. Então, conversas aí com pais, conversas honestas para ajudar a quem vai passar por isso de uma forma mais consciente. Hoje eu estou aqui com meu velho amigo Igor. Seja muito bem-vindo, obrigado aí a aceitar o convite. Cara, já vou fazendo uma introdução que pode acontecer de a gente ouvir vozes aqui de pequenos e pequenas e faz super sentido com o nosso tema. Bem-vindo, cara, obrigado aí por atender aí ao chamado. Valeu, Pedro. Obrigado, cara. Obrigado aí pelo convite. Parabéns aí pelo podcast, pelo espaço. É um tema muito interessante, né, cara? Isso aí, a gente que é pai recente e vivemos aí esse processo de transição, sabe quantos pontos similares nós temos aí na jornada, essa transição aí de não pai para pai. Muitas coisas mudam, muitas coisas a gente entende aí as similaridades, né, de quando a gente vira pai, mas também as diferenças de cada um, os desafios de cada um, E nada muito disso a Globo parecido, né? mostra, né? Então estamos E aí nada para disso trocar uma mostra. ideia, para ajudar os outros. Conta um pouquinho, cara, quem é você hoje? Que momento da paternidade você tá aí? Quantos filhos tem? Onde mora? Enfim, conta um pouquinho aí. Cara, bacana, obrigado pela pergunta, Pedro. Eu sou aqui um vizinho do Pedro aqui, moro em Niterói, uma cidade maravilhosa para criar filhos. Eu tenho dois filhos, eu tenho um mais velho que vai fazer 5 anos agora em março. Hoje é dia 12 de fevereiro. Então, daqui a um mês, meu mais velho está fazendo 5. E tem Boa. uma filha também de 2 anos que fez recente agora em janeiro também. É muito bacana, cara. Quando você me fez o convite, Pedro, é curioso, né? Porque muitas vezes os homens não conversam muito sobre isso, né? Parece que não é um ponto de tanta pauta assim quando a gente se reúne. Converso nada, né? Mas, Vou falar real logo aí. Eu não falo. exato. A gente basicamente não fala, né? É. Sobre isso. E, cara, mas é muito bacana porque tem um espaço aqui para a gente conversar sobre isso, colocar as ideias, colocar a vida real da paternidade. Tu sabe que Hoje, no momento. você Ah, trouxe pode falar. você trouxe esse assunto, eu acho que eu não falei muito assim, mas eu percebi numa festa de criança que tava eu e mais quatro amigos assim, todo mundo com filho pequeno, né? Tipo nós. E um salgadinho vai, chopp pra lá, refrigerante pra cá, aí um falou, né, pô, mas foda, né? Tipo, pô, dormindo. Aí o assunto brotou, né? Caraca, tava igual pra todo mundo, assim, todo dia. A gente nunca tinha falado nada sobre como que tava sendo aquela fase ali, então. Acho que você tocou num assunto, essa questão que né, homem não chora, homem não fala de sentimento, não fala como é que estão as coisas. A gente se reúne, muitas vezes, o estereótipo, né? Tomar uma cerveja, jogar futebol e vida que segue, né? Bola pra casa. Mas acho que esse espaço tem muito disso assim também. Expandir aquela festa que me marcou, que a gente falou um pouquinho dos assuntos e todo mundo foi, caramba, tá assim, tá sabe? Foi legal conversar, né? Então, isso é pra convidar um pouquinho as pessoas que vão ouvir a conversar com a gente junto aqui também. Verdade, Me Pedro. conta E é assim, curioso cara, que então, esses assuntos surgem exatamente. A gente acaba conversando sobre isso na festa de criança. Quando tem uma festa de criança e tem um monte de pai junto ali, se der e a sorte acaba de ter um sendo até tempinho, né? um. Se der a sorte de ter um tempinho, não tá correndo atrás E pra manter acaba a sendo um criança assunto que viva. quebra gelo entre os pais ali, né? Assim, você tá do lado de um pai que tá brincando com seu filho, que você não conhece e tal, você fala, pô, e aí? E aí, né? Difícil, né, cara? Trabalhoso, né, cara? Não sei o quê. Aí o assunto vai rendendo. Mas sendo uma roda de amigos antigos, assim, é mais difícil isso acontecer mesmo. O assunto não gira. Mas fala aí, vamos Boa. lá. Eu esqueci de me apresentar também, né? Tenho dois pequenos, o Vicente com 3 anos e o Theo vai fazer 7. E também moro aqui em Niterói, que estamos a poucas quadras aqui, né? Então, se alguém tá ouvindo pela primeira vez, prazer aí. Me conta como é que era, eu sou curioso pra saber como é que era antes de ter o filho. No meu caso, eu nunca tinha sonhado muito, planejado, já namorava há muito tempo, né? Você conheceu a minha esposa, Júlia. Como é que era pra você antes, assim, do nascimento? Se gravidez, você sempre pensou nisso? Como é que foi pra você? Cara, eu sempre pensei, assim, e esse foi um dos motivos aí pelo qual, assim, objetivos comuns juntam pessoas, né? A minha esposa, a Roberta, né? A gente namorou e tudo mais. E chegou a pandemia, né? 2020.
esse processo mais restritivo, né? Minha esposa também em casa, nós dois em casa, e o assunto sobre fios vem, né? O tempo passa e tudo mais, esse assunto vai e volta. E olha que curioso, Vocês cara. estavam E, juntos há assim, a quanto gente tempo entrou, já? Então, desculpa a pergunta. a gente estava junto já há 3 anos, 3 anos e pouco. Boa. Aí, cara, a gente começou a falar sobre esse assunto, né? E o assunto começou a variar, a gente começou a falar sobre fertilidade, né? Falou, pô, vamos. Você já fez algum teste? Não. Eu falei, não, também nunca fiz, não. E ela também falou que não tinha feito e tal. Aí. Tá, aí, filhos, pô, será que é a hora? Não é a hora? Não sei o quê. E a gente não chegou a planejar muito, não, mas falou, ah, vamos deixar a vida acontecer, né? E acabou sendo muito rápido, assim. A partir do momento que ela parou de tomar pílula, parou de tomar anticoncepcional, logo a gente engravidou do Guilherme, e o Guilherme é filho da era da pandemia, né? Então Uhum. ele nasceu na pandemia, no momento mais restritivo, assim. Mas por um lado foi bom porque minha esposa acabou ficando em casa, né? Então teve mais tempo para os filhos e tudo mais. Aí veio o primeiro, né? Aquele turbilhão, meu primeiro Ele filho, nasceu em 2020, eu sou ruim de conta. Você falou. 2021. Ele 21, então nasceu em foi bem 2021. na pandemia mesmo. Exatamente, março de 2021, né? Assim, a pandemia começou em 2020, 21 ainda estava aquele Aham, processo mais restrito. Eu trabalhando de casa também. E, assim, o trabalhar de casa ajuda, né? Você participar mais, a sim. curtir mais a, a criança. E, cara, assim, as pessoas falavam que era trabalhoso, mas a gente não imaginava o quão trabalhoso era, né? Então, assim, muitos desafios, muitas coisas novas, né, cara? Assim, eu acho que o primeiro filho, Pedro, não sei se para você foi assim também, mas eu acho que a transformação do primeiro filho, ele é um pouco maior do que a transformação do segundo, Porra, né? muito Porque é a maior. primeira Tu, vez, é tu a primeira trouxe um vez que eles se ponto bom. deparam com aquela situação ali, né, cara? Então, Tu a trouxe um ponto bom. situa- Muita gente me perguntava, assim, até escrevi um texto sobre isso uma vez, que, o segundo filho. Eu falei, cara, o do filho foi tranquilo. Depois de ter. Porque o primeiro é que é o baque, assim, a mudança de é, identidade, toda essa coisa que eu falo foi no primeiro. O segundo já botou um pra beber água, bota dois, né? Já tá dormindo mal, dorme mais ou menos de novo. A minha visão foi essa, assim. é isso aí. Interessante você trazer. Boa. O primeiro filho é de vidro, né? O segundo é de madeira, né? Então, Aí fica mais depois a gente fácil. ouve alguém que teve três pra ver como é que é o terceiro É, também. exatamente, exatamente. E. E, cara, tra- foi bem maneiro, assim, eu curto pra cacete meus filhos, cara, assim, e curto mesmo, e faço muita questão de curtir, sabe? Eu vivo muito com eles aqui, acordo, eu sou eu que boto pra escola, arrumo o almoço aqui junto com eles, né? Tem uma pessoa que me ajuda aqui, volto, eu levo pro jiu-jitsu, levo pra natação, fico com eles o máximo possível, eu organizo minha semana inteira pra curtir o máximo esses momentos aí junto com eles, né, cara? Boa. E foi Aqui em muito poucos maneiro, assim. minutos já deu pra ver, assim. Um tava despachando pro jiu-jitsu, a outra veio no teu colo aqui quando a gente tava falando. Já deu pra ver a Exatamente. presença aí ao vivo. E outro ponto, assim, ainda nessa um pouquinho aquecendo, antes do filho nascer. Eu tinha particularmente muito medo se eu ia dar conta financeiramente, né? Então, acho que tem essa questão também. Você tinha algum medo antes de engravidar? O que que passava na cabeça, assim, pra se tiver alguém nesse momento, a pessoa saber que tá tudo bem, né? O que que você, se é que tinha algum medo nesse sentido de educação, ou que seja, o que que passava na tua cabeça? Cara, eu confesso que assim, medo, de verdade, assim, medo eu nunca tive, assim, nunca tive. Assim, a preocupação, acho que principalmente a preocupação nossa, eu como homem, né, é mais a questão financeira mesmo, né, da família, nós aqui trabalhando, né, e tudo mais. Mas, assim, eu tive sempre tive muita clareza, assim, que essa questão financeira, ela, obviamente, assim, é muito importante, assim, você vai pagar um colégio melhor, vai pagar um ambiente melhor para ele morar e tudo mais. Mas, assim, apesar da preocupação, eu nunca tive o medo. Falou, opa, peraí, eu acho que aumentou um pouco a régua da responsabilidade. Falou, opa, peraí, isso aqui é um ponto de atenção que agora eu preciso dar atenção total a isso, porque é um ponto que eu não posso deixar fragilizar, né? Essa questão financeira, obviamente, ela impacta muito na família, mas no meu ponto de vista particular aqui, essa questão financeira ela está muito mais associada à família como um todo do que de fato aos filhos, né? Os filhos potencializam muito isso. Então, por exemplo, se
hoje, né, tiver algum desvio aí com relação à capacidade financeira minha, né? Beleza, a gente vai faz um rearranjo aqui, o filho não vai conseguir mais estudar na escola particular, talvez ele tenha que sair do jiu, sair da natação, talvez não consiga ter alguém para me ajudar e tudo mais, as coisas vão se acomodando. E é curioso, assim, foi muito interessante ontem, cara. Eu sou para trazer uma particularidade aqui, né? Eu sou um cara que não sou muito religioso, mas eu tenho uma religiosidade um pouco mais apontada, assim. Também. Eu ouvi ontem de um cara falando assim, cara, às vezes a gente tem muita preocupação de dar um salto, principalmente quando a gente fala de filhos, e foi muito oportuno o cara falou ontem. Ele falou assim, cara, Deus ajuda, fica tranquilo que Deus vai te ajudar. As coisas vão se encaixar. Fica tranquilo que assim, as coisas vão acontecer do jeito que precisam acontecer e tá tudo certo. Faz o que está dentro do seu controle, faz o que está no seu papel fazer, que o resto as coisas vão acontecer, a conta fecha, né? Você sabe É, que isso foi o que me motivou muito a tirar esse medo. É, eu conversei uma vez com meu pai, aí ele fez aquela, né? Não, você tem um filho e vem o pão, tem umas coisas assim que falam. é. Aí eu me lembro de ter brincado com ele, né? Não, filho, vai dar certo, fica tranquilo. Eu brinquei com ele, ó, você é meu fiador, então se der errado, Tá não. certo, é. Mas é muito nessa linha, assim, de. Eu particularmente passei, eu também. Interessante você ter trazido hoje a querer olhar mais para isso. O que que é ter fé, né? O que que é confiar que vai dar certo? Passei por isso. Legal você trazer também que confiou de alguma forma ali que ia dar certo. E não só isso, né? Me lembro de pensar igual você, parecido, assim, cara, se tudo der errado, vou mudar de cidade, que é botar numa escola pública no interior, tipo, umas caraminholas assim, que, cara, vai dar E, certo de sim, alguma sim, forma, sim. sabe? Então. É. É legal você ter trazido. Que eu acho que é o que é assim, que é a questão, né? Tipo assim, o cara, obviamente, assim, quanto mais capacidade você tem, obviamente, você vai, pô, botar numa escola melhor, vou botar ele fazer uma atividade que vai criar uma habilidade, uma competência para ele mais adequada, né, para o futuro e tudo mais. Você pensa sempre olhando para frente, né? Mas quando assim, as coisas começam a complicar, a minha maior preocupação, cara, é tentar conseguir o mínimo possível dar uma dignidade para minha família como um todo. Eu acho que esse é o que é o passo importante, ter um teto para morar, uma comida na mesa, um remédio quando tiver necessidade, coisas nesse sentido, né? Tudo que passa além disso, eu acho que é obviamente importante, mas ele acaba entrando mais na esfera dos desejos do que na esfera da necessidade real ali. Boa. Então, acho que esse estado de consciência ajuda também a abaixar o giro da ansiedade, né? O giro dos medos e essas outras coisas. Legal. Fiquei curioso de conhecer esse cara que te deu essa dica aí, depois chamar ele pra conversar aqui também. Já é. Cara, entrando mais no principal, assim, da mudança de vida. Pra mim, teve um momento que ficou claro que a vida tinha mudado, demorei um pouquinho, talvez, e que o jeito que eu vivia ali não dava mais conta do que tinha acontecido, né, do nascimento. Então, hábitos, rotinas e tal. Em que momento você percebeu que o jeito que a tua vida era não era mais? Como é que foi isso? Teve um dia que a ficha caiu? Como é que foi pra você essa mudança? Cara, bom ponto, assim, bom ponto, boa pergunta. Muita gente fala assim, cara, a partir do momento que meu filho nasceu, eu virei pai, né? Assim, o pai acaba virando pai na hora que o filho nasce, né? Mãe desde da gestação, a gente só quando nasce ali. Mas, na verdade, cara, comigo aconteceu de maneira meio progressiva. Como é que eu comecei a perceber um pouco essa questão das mudanças, né? Quando o filho é pequeno, assim, até aí uns 2 anos principalmente, ele está muito mais associado assim à repetição do teu comportamento e das atitudes que você faz do que você fala para ele, né? Provavelmente assim, do que você fala para ele, ele deve tender ali a absorver 5%, 10% do que você fala. E o meu mais velho é um menino, né? Você também tem dois meninos aí, então assim, menino acaba repetindo muito comportamento de pai, né? Com minha filha eu não percebo isso. Com minha filha eu percebo muito mais ela repetindo o comportamento da mãe e olhando para mais como referência, assim. Mas o meu mais velho, ele repetia muitas coisas que eu fazia. Então, cara, o meu mais velho me ajudou muito a me perceber em muitas coisas, né? Então, assim, comportamentos, atitudes. Então, eu tive que me policiar muito
porque esses comportamentos e atitudes que muitas vezes não vou dizer que eu negligenciava, mas eu que não dava tanta atenção, acabei tendo que dar um pouco mais de atenção a isso e pensar duas vezes antes de fazer alguma coisa, né? Até a forma como eu gostaria de me comportar e agir em determinada situação. Então, assim, o meu mais velho, assim, quando você via ele repetindo algumas coisas, e você vê a repetição somente quando ele vai crescendo. Então, por isso que eu falo que foi de maneira progressiva. Ao passo que ele foi repetindo, eu falei, opa, peraí, tem um negócio que eu preciso ajustar a rota aqui, preciso corrigir meu comportamento aqui, uma atitude aqui, pensar a forma como eu falar, agir de maneira mais intencional em algumas coisas para ele perceber a forma como o pai age. Então, você se comportar, você deixar ele perceber algumas coisas a mais, você acaba tendo que potencializar algumas atitudes suas, né? Alguns comportamentos seus ali que você falou, "Opa, peraí, o filho, né? Assim, do meu ponto de vista, que o filho repete muito esse comportamento, tá, o seu comportamento está mais associado ao que você quer que o filho seja do que você seja de fato, né? Então, acho que isso ajuda muito a se moldar, se podar, ajustar a rota. Do meu ponto de vista, mais nesse sentido, assim, cara. Eles são esponjas, né? Então tem uma frase o exemplo arrasta, né? Então a fala, É isso aí. o exemplo, eles são esponjinhas, né? Então tudo fazendo o que a gente faz. Interessante. Eu até fiz um desenho aqui como se o filho fosse um espelho, né? Então nesse caso, te ouvindo, você tava se vendo no teu filho fazendo algumas coisas e você percebeu, caralho, mas tipo o quê? Uma forma de falar, por exemplo, eu tava irritado com alguma coisa, brigava, aí você falou, ih, sou eu falando aí. É tipo isso? É, exatamente. Aí você vê assim, os filhos repetindo uns palavrão, né? Assim, falando um pouco mais alto em determinadas situações. Falou, peraí, aí minha esposa fala, né? Ó, aprende aí, ó, a conviver com você mesmo. É, você tá convivendo com você mesmo. É, igual dois aí, ó o Júnior aí, ó. Exatamente, assim. O mais velho é muito parecido comigo, fisicamente e de comportamentos e atitudes. Cara, assim, meu mais velho é muito tranquilo e tudo mais, mas tem ali os lados sombra, né, da gente ali, que aparece de vez em quando ali, e minha esposa, ó, fica de olho aí. Aí eu falei, tá bom, tem que olhar aqui. Aí eu vou lá corrigir ele, mas eu tô me corrigindo, na verdade, né? Boa. Mas é um bom E ponto. você, seu mais velho aí, você tem dois meninos, né, Cara, cara? Então, assim, pra você quando também você tá passando um falou. pouco por isso, né? Eu vejo, sim, eles. Outro dia eu pensei, pô, o Theo fala muito né, não sei o que, né, afirmando. Aí quando eu vi, eu falei. Falei, ih, rapaz, então você vendo aí. Mas o mais novo parece uma sombra do mais velho, assim, ele copia muitas coisas. Então, Ah, talvez legal. tenha isso que você falou do espelho também, um com o Vai em outro, né? cascata ali quase, né, É. cara? Vai. É, Ah, maneiro. e aí, acho que esse ponto é importante porque talvez tenha gente que passa aí 70 anos de vida e não repara, né, no impacto que tem, né, Uhum. do teu comportamento. Então, acho que você trouxe um ponto super relevante, né? A partir de você agir diferente, você É, entende que isso vai influenciar teu filho a agir diferente, né? O impacto sem dúvida, que cara. Principalmente no, assim, o que eu vejo, né? E a minha percepção das coisas. Eu tenho um menino e uma menina. Assim, do meu mais velho, eu senti muito isso, né? De eu me comportar melhor, ter melhores comportamentos e atitudes, e começar a me policiar, essa auto-reflexão, autoconhecimento, sei lá como é que a gente empacota isso aí. Mas, assim, justamente para que ele consiga repetir hábitos bons, né? Tipo, comer melhor, fazer exercício, levo ele na academia comigo, levo ele no boxe, eu vou com ele no jiu-jitsu, vou fazer essas coisas que eu acho que são coisas boas para ele começar a entender coisas legais, né? E da minha filha, cara, foi uma outra transformação completamente diferente, assim, cara, porque minha filha, ela é a primeira mulher da minha família, vamos dizer assim. Porque, assim, tirando minha mãe, na minha família não tem. Eu não tenho sobrinha, não tenho irmã, eu tenho uma prima que é um pouco mais distante, assim, mas que nunca passou do meu convívio. Então, ela acaba sendo a primeira menina da minha família de uma maneira geral, assim. Então, é uma menina no meio de um monte de brucutu, né? Vamos dizer assim, né? Meu pai, meu irmão, não sei o quê. Apesar de, assim, da gente ser. eu, a gente é brucutu, mas assim, ao mesmo passo a gente é uma família muito amorosa, assim, nós homens, assim, né? Tipo, eu ainda beijo meu pai, meu irmão, a gente se abraça e beija. Você não tem aquela coisa de.
muito de, ó, me beija aqui não, não sei o quê. Ah, Não. Em casa não tem muito isso, brucutu. não. Meu pai sempre, meu pai, né, meu irmão, a gente se abraça, se acaricia, assim, mas é engraçado, assim, a minha filha, eu tô aprendendo a lidar com uma menina, velho, porque, assim, eu confesso que é um pouco mais diferente. E é bem diferente, velho, é bem diferente, assim, você vê que ela não repete o meu comportamento, ela repete o comportamento da mãe. Mas Curioso. comigo ela olha, meio que olha de longe, assim, para entender como é que funciona, né, cara? Falam, já ouvi falar muito disso, né, que dizem que a menina busca o pai mais como referência no sentido de que futuramente, né, quando for casar e tudo mais, alguém mais parecido com o pai, né? Então, peraí, deixa eu me comportar aqui porque eu quero também um cara legal, né? Pelo menos, né? Não, Se não arrume bem, passei né? por isso. Vejo minha sobrinha, assim, às vezes meu cunhado arrumando o cabelo dela, assim, falei, "Ih, 1 milhão de nós. Eu daria conta, talvez, com certeza daria conta de conseguir fazer, mas tem diferença, com certeza. É, eu tô E aprendendo isso aí, cara, que sou eu que boto as crianças de manhã pra escola, né? aham. É, então, assim, ó, E dois arrumo o mais anos, né? Acho que é a velho. fase agora que tá mais indo pra rua, né? Sair do carrinho, já tá Não, andando. exatamente. Ela entrou na escola agora, né? Então sou eu que boto ela na escola. Então, assim, de manhã. E cabelo, né, velho? Não, talvez seja a primeira xuxinha que eu fiz na minha vida, né? Eu falo pra minha esposa, ó, vamos alinhar a expectativa do que você acha que ela deveria ir pro colégio, como que de fato ela vai, tá? Então, Olha aí. assim, Olha aí, se... já vão aprender comportamento de diálogo em casa, tá vendo? É, Uhum. exatamente. Eu falei, ó, só, o cabelo é isso aqui, ó, amarra uma xuxinha, enfia um laço ali e vai. Daqui a pouco eu vou pro segundo nível, tento mais um pouquinho, tá? Mas não Boa. espera muito de mim não nesse sentido aí, que eu não sei se minha habilidade é tão desenvolvida para realizar essas ações, não. E ainda sobre essas mudanças, né? Entendi esse principal ponto assim de ser melhor, né? Acho que bem inspirador. Alguma outra, você falou ali do iniciozinho que sabia que era difícil, não sabia quanto. O que mais que tu viu que, eita, né? Vou dar um exemplo assim, pô, Netflix era filme parcelado agora, não me lembro a última vez que eu vi o filme inteiro, tipo, que mudança que você passou, que você viu, cara, precisei adequar isso, horário, rotina, alguma coisa assim. É, cara, cara, basicamente tudo, né? É, eu virei um Em cara muito. resumo, Não, tudo, né? em resumo, tudo, assim, né? Joga tudo fora e volta. Não, cara, mas assim, eu comecei a perceber o quanto tempo livre eu tinha, né, cara? Assim, antes de ser pai, né? A gente reclamava que não tinha tempo, na verdade, cara, assim, pô, bicho, você tem tempo. Para quem não é pai ainda, está ouvindo isso aqui, meu amigo, você tem tempo até dizer chega. Você fique. Você não sabe o que não é ter tempo. Talvez a gente também não saiba para quem tem mais de dois, né? Se o cara que Aham. vai chegar aqui com quatro, cinco filhos vai falar, amigo, você que tem dois, você tem tempo aberto. Mas aí bota um pra cuidar do outro, né? Tem a escadinha, né? O mais velho já tá cuidando do mais novo, né? Tirar essa prova aí com quem tem mais, né? Ah, Tirar essa. Mas, cara, assim, você aprende a se organizar melhor, né? Se organizar melhor ou não, você vai se organizar do jeito que dá. A verdade é essa, né, cara? Assim, você vai comer na hora que dá, do jeito que dá, você vai fazer um exercício a hora que dá, você vai dormir o tempo que dá. Ah, qual é o ponto positivo, né? Assim, cara, quando eu tive meu primeiro, assim, um dos maiores desafios, de fato, foi a privação de sono. Não sei se você chegou a passar por isso, mas, assim, o meu mais velho sempre dormiu muito mal. O meu mais velho não gosta de dormir até hoje. Hoje acordou 5 horas da manhã, porque ontem ele tinha pintado o cabelo de verde e estava doido para chegar no colégio de cabelo verde. Então acordou 5 horas da manhã, pai, 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 quero ir pro colégio, que quero mostrar meus amigos, não sei o quê. Aí, assim, isso pra gente sempre foi muito desafiador, né? Porque você acaba ficando virando noites e noites uma atrás da outra. É um nível de exaustão muito grande. Mas com o tempo a poeira foi baixando, foi se acalmando, as coisas vão se encaixando, as rotinas, né? A gente acabou tendo que. Uma coisa que foi fundamental aqui em casa, a gente estabeleceu uma rotina séria, severa aqui, né? Ó, almoça nesse horário, café nesse horário, dormia nesse horário. E isso a gente conseguiu encaixar muito bem. É, minha esposa dorme muito cedo, ela acorda muito cedo, então ela tem que dormir muito cedo também. Então, facilitou. Então, eu fui encaixando os meus horários assim, né, cara? Mas, assim, essa privação de tempo talvez seja um dos fatores mais relevantes aí de ajuste de mudança, né, cara? Porque você tem que mudar.
Você não consegue mais jogar aquele futebol de segunda-feira do jeito que você queria. Você não consegue mais jogar aquele. Vou ali aqui, eu vou lá na casa do Pedro tomar um chopp com o Pedro e sei que horas eu volto, não, hein? Não existe mais isso, né, cara? Então, assim, obviamente, assim, para quem exerce a paternidade de fato ali, no meu ponto de vista, né? Porque, assim, tem uma galera aí que não tá nem aí, Boa. né? Assim, tô falando aqui para quem tá afim, provavelmente os caras que não tá nem aí, não tá nem ouvindo aqui o que a gente tá falando, né? Com certeza. Mas assim, o cara que quer curtir mesmo a paternidade e tudo mais, cara, acaba tendo que abrir mão de muitas coisas e, bicho, eu sinceramente não me arrependo nem um pouco, cara. Porque assim, o vínculo que eu construí com meus filhos, o vínculo que eu construí com a minha família, o nível de profundidade que eu tenho de relacionamento com meus filhos é muito profundo, assim, e é uma mão indo e vindo, né? Tanto minha com eles quanto eles comigo. Então, isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Eu confesso que, assim, melhorou até o próprio relacionamento com minha esposa, né? Assim, aprofundou o relacionamento. Parece que você dá um segundo mergulho de profundidade em termos de intimidade e relacionamento e conexão. Não sei se com você e com a Julinha Sim, cara, aconteceu a mesma coisa também, porque mas eu acho que é o vai ou racha também, né? Esse negócio que filho segura casamento, eu já falei também, cara, é mentira, porque a chance de dar errado é alta, assim. Você tá mais cansado, né? Os dois, né? Aí exatamente. dá um BO. Então, eu concordo contigo, aprofundamos também, mas muito nessa questão do já tendo um diálogo mais aberto, né? Os dois ali. Uma É, comunicação não violenta, mas trabalhada, e foi bem melhor, com certeza. Você trouxe um ponto legal que eu nunca tinha pensado, assim, de arrependimento. Também não me arrependo, fora o ponto que você trouxe de querer, né, exercer uma paternidade diferente. Acho que isso é uma verdade, né? Talvez não tenha muitos desafios se estamos vivendo igual, né? Década de 30 sei lá, né? Que o pai chega em casa, pega o uísque, não sei o quê, aquele estereótipo, né? Mas interessante. Eu me veio aqui quando você falou de arrependimento. Nem era pra eu estar falando tanto, era pra eu estar ouvindo, mas estamos batendo papo aqui no de hoje. O, talvez eu fiquei pensando, eu queria ter reconhecido mais cedo que essa mudança aconteceria, sabe? Acho que é por isso que eu me motivo a falar sobre o assunto. Que depois que a ficha caiu, cara, é isso. Eu dormi mais cedo, a vida agora é assim. Então, porque depois disso só ficou melhor, porque tinha assumido é, as mudanças. Dormir cedo. Não vai ser, igual eu falei, não vai ser uma falta de um filme da Netflix, vai, sabe, acabar com a minha vida. Agora eu tô, é outra prioridade, a é, vida mudou. Daqui a pouco a gente conversa muito também, eu e a Júlia, sobre o. Nossos filhos vão estar com a gente aí poucos anos, né? Tem aquele texto isso dos aí. 13 verões lá do Piaget, né? 13 verões que vão estar com a gente, carnavais são poucos. Daqui a pouco é eu e ela de novo, você e tua esposa de novo, a vida vai dar outras voltas, né? Então, rapidinho passa, isso me ajudou também a cair essa ficha e reorganizar a vida. Bom Cara, ponto. pô, isso é um ponto bom, sabia, cara, que você trouxe, assim, né? Daqui a pouco você vê assim, o filho adolescente, sai de manhã pra rua, pro colégio, volta pra rua jogar bola, você tá no quarto, não sei o quê. Então, assim, não tem mais aquele interesse todo de ficar com o pai, não quer mais sair com o pai pra fazer as coisas, não quer mais. Isso aí vai passar, né, meu irmão? Então, assim, Eu falo que eu aproveita faço bastante. uma caixinha de terapia, para quando esse momento chegar, eu conseguir ficar bem. Mas eu hoje penso assim, cara, tô aproveitando tanto o dia de hoje, acho que você também, que quando chegar o momento vou estar em paz que fiz o Tá tranquilo, melhor, né? fase nova. Tá tranquilo. Isso é bom, cara. Isso é bem maneiro, é bem interessante, né, cara? A gente espera conseguir curtir muito os filhos até quando dá, né? Engraçado esse negócio em algum momento os filhos vão sair, não sei o quê. Teve um dia que tava eu e minha esposa aqui em casa e meu pai tava aqui em casa, não sei o quê, pegou os dois e levou lá para casa com minha mãe, né? Ficou na casa da minha mãe lá o dia inteiro, né? Aí, tipo, num sábado, eu e minha esposa sozinha aqui em casa. Sabe nem o que fazer, né? Tipo, olhou exatamente. Achei, a casa parece que cresceu de tamanho, assim, ó. Eu falei, cara, tô achando esse apartamento grande até demais aqui, agora. Eles vão ocupando todos os cantos da casa, assim, né, casa? Vão ocupando tudo, assim.
duas crianças não tem nem 1 metro de altura direito, faz um volume dentro de casa, cara, um barulho, uma ocupação que é impressionante, né, cara? Parece que Fora tem que 20 crianças eu dentro não de sei casa. vocês, né? Vale Night, assim, às vezes, uma vez por mês, quando dá, a gente tem que se proibir de falar de filho, senão tá sempre falando de filho também, né? Tá? Não, cara, É a gente difícil não sair da é. Cara, pauta. exatamente. Eu e minha esposa, a gente é muito caseiro. Tá? Assim, cara, Também. a gente raramente sai nós dois, assim. Tipo, quando os dois estão dormindo, no máximo a gente pede alguma coisa. A gente nem cogita, assim, nós dois, eu e ela, assim, vamos sair pra. Eu quase não bebo, assim, eu, bem honesto, eu quase não bebo. Nem lembro qual foi a última vez que eu bebi alguma coisa. Minha esposa também não bebe. Então, assim, vamos sair pra beber? Não. Sair pra comer alguma coisa, pra. Não. Então, assim, a gente acaba fazendo em casa. Não, hoje a gente vai ver um filme. Com certeza a gente vai ver um filme. Não vê, obviamente. É. Que dorme antes. É que vai batendo ali Pô, 9h30, 10 horas, os dois já começam com o olho já fechar, o sono bater, cansaço de chegar da semana. sabe Então, como é assim, bom dormir o cedo, né? Sabe como é bom dormir cedo, ter uma noite de sono boa. exatamente. O nosso Vale Night é conseguir dormir cedo, com tranquilidade, ver um filme, fazer uma parada mais tranquila. Mas é um prazer legal, É, né, cara? Eu hoje em dia tô vendo prazer pô. nisso também, manter uma rotina, dormir cedo, ficar de boa. Outros Exatamente. prazeres depois de ter Exatamente. filho. Muito bem, meu amigo. Cara, acho que uma história inspiradora aqui. Ficou claro aí como você precisou se reinventar. Engraçado que a gente se conheceu muito tempo atrás, mas parece que eu tô reconhecendo. Fico feliz de ver o pai aí que você se tornou. Vamos falar mais vezes. Acho que você trouxe pontos muito bons aqui. Depois eu dou uma resumida pro pessoal. Vai ser uma história muito legal de ouvir. Você quer dizer aí como é que foi pra você? Contar um pouco mais sobre isso? Fazer um check-out rápido aí pra quem tá ouvindo também? Não, cara, primeiro agradecer de verdade aí o convite, cara. Parabéns aí pela iniciativa, velho. Eu acho que tem uma galera aí que vai se interessar bastante pelo conteúdo, galera que tá chegando agora. Quem é pai de primeira viagem, né? Escutar um pouco de quem tá vivendo. Talvez nem consiga absorver 100% do que a gente tá falando aqui. Muitas vezes a gente fala achando que as pessoas estão interpretando da maneira que a gente acha que estão interpretando, mas quem ainda não viveu, né, talvez não consiga ter o nível de profundidade que a gente está falando aqui. Mas, cara, assim, se eu pudesse dar uma dica para alguém, velho, tenha um filho, irmão. Tenha um filho, porque a jornada é transformadora, e é transformadora para melhor, velho, em todos os sentidos. Né? Se você é uma pessoa que não se comporta bem, vai te botar no eixo para se comportar bem. Se você é uma pessoa que sempre foi mais descansada nos estudos, no trabalho, vai te colocar para se forçar um pouco mais, te tirar dos limites, vai testar todos os seus limites, meu irmão. E isso é bom, cara, isso é bom. Para gente que é homem, né, cara, principalmente assim, o homem é forjado no fogo ali, né? Na força e no fogo. Então, cara, se eu acho que se tem prova de fogo aí para o homem ter filho e formar família, cuidar da família, olhar para a família de outro jeito, que são caminhos bem interessantes aí, cara. Jornada boa. Tenho filhos. Boa. Gostei do que você trouxe aí de testar os limites. Se deixar, eu não vou acabar nunca, o papo tá bom, mas esse ponto que você falou de testar os limites, né? De um homem precisa, mas equilibrar isso também com tudo que você trouxe de ser uma pessoa melhor, né? Acho que nós homens não falamos muito sobre isso, assim, né? Então, acho que equilibra muito essa questão. É, Gostei demais de ter falado contigo. Vou deixar aqui também, se essa conversa fez sentido para você que está ouvindo, compartilha com alguém que está passando, vai passar por isso agora. Afinal, ter um pouquinho de consciência do que vem depois ali é o primeiro passo para a mudança. Obrigado por estar aqui. A gente se encontra no próximo episódio.